Aqui. Então, a primeira parte de circulação atmosférica, a gente vai falar do modelo tricelular, que é o modelo clássico de circulação geral, atualmente em desuso, mas é importante a gente conhecer os princípios básicos dele, porque quando a gente vai falar de circulação regional, alguns princípios básicos do modelo tricelular, a gente tem que entender essa física dele para conseguir entender a parte de circulação regional. Tá? Então, qual a ideia? A gente começou a se preocupar mais com o estudo da circulação geral atmosférica, né? Não que não tivesse antes, mas principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Tá? Uma necessidade que a gente começou a ter a partir da Segunda Guerra Mundial de uma previsão meteorológica mais exata, que se utilizou muito previsão de tempo para efeito de planejamento das batalhas. Tá? Então, a partir da Segunda Guerra, realmente a previsão do tempo vai virar uma coisa crucial e depois, durante a Guerra Fria, mais ainda, tá? Por que durante a Guerra Fria? Porque durante a Guerra Fria a gente tinha o medo da hecatombe nuclear, né? Que você tivesse uma guerra nuclear entre as superpotências. Então, a ideia era a gente conseguir mapear qual seria a trajetória da pluma radioativa, da poluição radioativa. Sabe, uma pluma radioativa sendo gerada aqui, para onde que ela vai, em quanto tempo ela vai chegar, tá? Então, para efeito de planejamento de batalha durante a Segunda Guerra e para efeito de mapeamento dos campos, né, de vento do planeta para saber como é que viajaria a radiação aí pelo planeta, como é que ela se espalharia pelo planeta, tá? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma preocupação crucial aí em modelar como é que é a circulação geral do planeta. Eu não posso mais ficar dependendo somente da previsão do tempo da minha localidade. Tá? Mesmo porque, para saber da previsão do tempo da minha localidade, é muito útil eu saber como é que estão para os outros lugares. Em Florianópolis, a gente vai precisar saber como é que está o tempo em Buenos Aires, por exemplo, né? Porque a frente fria, a gente sabe que ela vai subindo da Argentina em direção ao sul do Brasil, depois sudeste, a gente já sabe mais ou menos como é que é a trajetória habitual das massas de ar, tá? Então, a gente tem, ao longo dessa segunda metade do século XX, essa grande preocupação em entender o clima agora como um fenômeno dinâmico, não como um fenômeno estático. Quando a gente, para um cara mais da agricultura, por exemplo, ele está muito mais preocupado em saber como é que funcionam as médias das variáveis. Ele quer saber mais ou menos como é que é a média de precipitação, como é que é a média de temperatura, né? Só que, para quem vai trabalhar com aviação, para quem vai fazer planejamento bélico, a média de temperatura e de precipitação não serve. Eu preciso saber como é que a atmosfera se comporta em prazos mais curtos, tá? Então, a partir daí, essa segunda metade do século XX vai ver esse progresso imenso na modelagem da circulação geral do planeta, tá? Quais são 3 princípios básicos que vão reger a circulação geral atmosférica? Primeira coisa é o aquecimento diferencial. O que significa aquecimento diferencial? Significa dizer que a Terra como um todo ela não se aquece da mesma forma, tá? Então, o Equador ele recebe, em média, mais energia do que os polos. Então, o Equador vai ser mais quente do que os polos. Os continentes se aquecem mais rapidamente do que os oceanos, e se resfriam mais rapidamente do que os oceanos também. Então, quando a gente fala de aquecimento diferencial, eu estou falando sobre as propriedades térmicas de cada porção do planeta. Onde é que é mais quente, onde é que é mais frio. Tá? O efeito da rotação da Terra, que a gente já tinha visto agora há pouco, que ele vai adicionar essa componente de movimento para os campos de vento do planeta. E um terceiro ponto, a distribuição dos continentes. A presença ou ausência de continente numa região vai dificultar ou facilitar o movimento atmosférico. Então, eu conhecendo essa distribuição dos continentes, eu consigo saber como é que vai ser
né, facilitado ou dificultado esse movimento. Então, esses 3 princípios básicos que eu tenho que observar para fazer um estudo da circulação geral. Qual que é o mecanismo básico? Você tem que pensar a Terra como se fosse uma máquina térmica mesmo. O que a Terra faz? Os fluidos geofísicos do planeta, que são a atmosfera e os oceanos. O que eles fazem, o ar e a água, é transferir energia de onde eu tenho superávit energético para onde eu tenho déficit energético. Então, para eu saber de onde qual é o fluxo energético do planeta, eu preciso saber onde é que eu tenho superávit e onde é que eu tenho déficit. Tá? Então, quais são as formas de transferência de energia que eu tenho aí no planeta? Primeiro, troca de calor sensível, que é energia necessária para fazer a mudança de temperatura, lembra disso? Troca de calor sensível com a atmosfera pelo deslocamento das massas de ar. Tá? Então, as diferentes massas de ar, os diferentes campos de pressão do planeta vão viajando pela atmosfera, como se fossem bolhas mesmo de ar, né? Viajando pela atmosfera, transferindo energia entre si. Basicamente, grosso modo, do Equador em direção aos polos. Tá? Transferindo as massas de ar, elas vão transferindo energia do Equador em direção aos polos. Segundo ponto, troca de calor latente, que é o calor necessário para a mudança de estado. Né? Troca de calor latente liberado durante a condensação. Então, as mudanças de estado físico da água. A água, quando evapora, ela remove energia da superfície e leva energia para a altitude. No final das contas, devolvendo essa energia para o espaço sideral. Tá? E terceiro ponto, também troca de calor sensível através das correntes marítimas, que vocês vão ver em maior detalhe na disciplina de oceanografia. Então, assim como existem massas de ar na atmosfera, também existem massas de água nos oceanos. E também, mesma coisa, as massas de água vão transferindo energia de onde eu tenho excedente energético, superávit energético, que é o Equador, em direção às regiões de déficit energético, que são os polos. Tá? Então, tudo que a atmosfera e os oceanos fazem é basicamente isso, né? Ficar transferindo energia de onde eu tenho superávit para onde eu tenho déficit. Seja através de mudanças do estado físico da água, seja através do transporte de energia puramente, né? Por massas de ar ou de água. Tá? Bom, primeiro cara que a gente tem notícia de que tentou fazer um esquema de como é que acontecia a circulação geral da atmosfera foi o Edmond Halley em 1686. Professor, é aquele mesmo que descobriu o cometa? Sim, ele mesmo. Tá? Então, qual é a ideia que ele lançou? A ideia mais simples possível, imaginando que o Equador, como era mais quente, o ar no Equador, ele se aquecendo, ele vai subir no Equador, ele vai em altitude em direção aos polos. E aí no polo, como é mais frio, ele vai descer. E em superfície, o ar vai do polo em direção ao Equador. Tá? Por isso que ele é chamado de modelo unicelular. Então, uma célula de circulação, claro que uma para cada hemisfério. Tá? Então, de novo, aqui no Equador, como é mais quente, o ar vai se aquecer, ele vai subir, ele vai divergir em altitude em direção aos polos. Chegando no polo, ele vai descer e aí em superfície ele vai convergir em direção ao Equador. Todo mundo conseguiu enxergar esse movimento? Tá? Ascendente no Equador, divergente em altos níveis em direção aos polos, descendente nos polos, convergente em baixos níveis em direção ao Equador. Ascendente no Equador, divergente em altos níveis em direção aos polos,
descendente no polo, convergente em baixos níveis em direção ao equador. Esse é o movimento do modelo unicelular. Aqui o texto, exatamente isso que eu acabei de falar. Então, uma célula convectiva com movimento ascendente, né, nos trópicos em direção... Trópicos não, equador, né? Deixa eu corrigir já. No equador. No equador, movimento na direção dos polos em altitude, movimento descendente sobre os polos e em direção ao equador em superfície, ou seja, convergente em direção ao equador. Tá? Então, esse é o primeiro modelo que foi lançado. Um pouquinho mais à frente, o George Hadley, não confundir o Halley com o Hadley, são pessoas diferentes, tá? Ele vai dizer o seguinte, cara, não, a Terra não tem força, não tem energia suficiente na atmosfera para fazer uma célula inteira ir do equador em direção ao polo, só uma célula. Não dá, tá? Então, ela existe, essa célula, o George Hadley vai dizer que existe essa célula que vai sair do equador indo em direção aos polos, mas ela não chega até o polo. Ela chega ali, alguma latitude ali que a gente não consegue definir muito bem até onde que é, vai chegando ali em direção aos polos, mas no polo mesmo não vai chegar não. O planeta não tem energia suficiente para fazer uma única célula chegando ali. Então, imaginar que ela fica ali pelo meio do caminho, ali lá pelos 40, 45 graus, mais ou menos, né? Chega até lá, essa célula, mas não mais do que isso. Tá, o que acontece depois? Né? Passou dessa latitude ali, onde essa célula, né, até onde ela consegue chegar? Ah, não sei. Por enquanto não dá para saber. A gente só sabe que existe essa célula aí, nessa região aí, próxima do equador. Tá? Ok? Então, esse, de qualquer forma, vai ser chamado de modelo unicelular, seja com uma célula indo em direção até o polo ou chegando até uma latitude média ali que a gente não sabe exatamente até onde ele consegue chegar. Tá? Só que, de novo, tem alguns pequenos problemas aí, né? O primeiro deles, mais básico, é o problema da rotação da Terra. Tá? Então, uma Terra em rotação, ela também não conseguiria sustentar somente uma célula. E alguns experimentos de laboratório levaram a gente a concluir que, combinando esse efeito do aquecimento diferencial do planeta com a rotação do planeta, eu teria não uma, mas 3 células em cada hemisfério. Que vai levar à criação, no século XIX, do chamado modelo tricelular, tá? Proposto por William Ferrel. Tá? Como é que funcionaria o modelo tricelular? Assim. Tá? Eu teria uma célula na região tropical, uma célula nas latitudes médias e uma célula nos polos. Então, a mesma célula que o Hadley tinha falado que existia, que é a célula tropical, vai ter esse mesmo funcionamento que ele tinha descrito. Tá? Então, o ar sobe no equador, olha aqui, ó, baixa pressão no 0 graus, o ar é ascendente no equador, ele diverge em altos níveis, veja que ele está indo em direção aos polos aqui, deixa eu soltar aqui para vocês verem a setinha. Ó, ele ascende aqui no equador, ele diverge em altos níveis, lá mais ou menos pelos 30 graus, ele é descendente, e depois ele converge em direção ao equador. Tá, esse é o ciclo aqui da célula tropical. Tá? Sempre começando a subir aqui no 0 graus, mais ou menos, no equador. Tá? As outras células vão funcionar como engrenagens dessa. Tá? Então, a célula de latitudes médias, que também é chamada de célula de Ferrel. A célula tropical é também chamada célula de Hadley, né? Porque foi ele que propôs. Então, a célula de média latitude, também chamada de célula de Ferrel, ela é descendente, aproximadamente aqui nos 30 graus, é uma peça da engrenagem ali. Tá? Ela é divergente em baixos níveis, ascendente nos 60 graus, mais ou menos,
e convergente em altos níveis, tá? Então, se a célula tropical, no nosso desenho, ela está girando no sentido anti-horário, a célula de latitude média está girando no sentido horário. A célula polar, então, vai ser outra engrenagem também desse sistema. Então, se a célula de latitude média ela gira num sentido contrário ao da célula tropical, a célula polar vai girar no sentido contrário da célula de latitude média, que, por sua vez, vai ser o mesmo sentido da célula tropical. Então, ela também, aqui no nosso esquema, ela vai girar no sentido anti-horário, assim como a célula tropical estava girando. Tá? Então, ela vai ser ascendente aqui mais ou menos nos 60 graus, divergente em direção ao polo, descendente no polo, no 90 graus, e convergente em direção aos 60 graus. Tá? Esse vai ser o modelo que nós chamamos de tricelular. Vou ficar voltando nessa figura várias vezes aqui. Tá? Isso daqui seria o esquema da circulação geral observada aí para o planeta. Tá? Então, aqui, ó. No Equador, ascendente no Equador, divergente em altos níveis, descendente nos 30 graus, convergente em baixos níveis em direção ao Equador. Tá? Então, a célula gira assim, no Equador. Tá? A célula de Ferriel ao contrário, ó. Percebam que ela está girando assim. Tá? Então, ela é descendente nos 30 graus, divergente em baixos níveis, ascendente nos 60, convergente em altos níveis em direção aos 30 graus, mais ou menos. Tá? E aí a célula polar vai girar, então, no mesmo sentido que a célula tropical, a célula de Hadley. Tá? Então, ela é ascendente nos 60 graus, divergente em direção ao polo, descendente no polo, convergente em direção aos 60 graus. Ok? Vamos examinar aqui cada uma dessas células, então. Tá? Então, a célula de Hadley, também chamada de célula tropical, ela é termicamente direta. O que significa dizer que uma célula é termicamente direta? Significa que nela o ar quente, o ar comparativamente mais quente, sobe e o ar frio desce. É o que nós observamos aqui, ó, na célula de Hadley. Então, o ar que é mais quente, que é o ar do Equador, ele está subindo, e o ar que é comparativamente mais frio, tá? Não significa que seja frio, comparativamente mais frio, que é quando ele está lá em cima, ali nos 30 graus, ele é descendente. Tá? Então, está de acordo com a nossa expectativa física, né? Que é o ar quente subir e o ar frio descer. Tá? E esse é o movimento que a gente acabou de descrever. Ele é ascendente no Equador, divergente em altos níveis, descendente nas latitudes subtropicais, 30 graus mais ou menos, e convergente em baixos níveis. Tá? O efeito da rotação da Terra vai fazer o seguinte, tá? Vai fazer com que essa célula não seja reta. Lembra que a gente tinha falado que esses centros eles vão vai fazer um movimento em espiral? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que aqui no Equador eu vou estar gerando um centro de baixa pressão, porque o ar aqui está saindo, né? Porque ele está aquecendo. E aqui nos 30 graus, mais ou menos, eu vou estar gerando um centro de alta pressão, porque o ar está descendendo. Perceberam? Tá? Então, essa alta pressão aqui nos 30 graus, mais ou menos, ela vai ter um sentido de giro. Lembra, no hemisfério norte, a alta pressão gira no sentido horário. No hemisfério sul, a alta pressão gira no sentido anti-horário.
tá? Então, se eu tiver uma alta pressão ali por volta de 30 graus aqui no hemisfério sul, esse vai ser o sentido do vento, essas setinhas roxas que vocês estão observando aqui. Tá? Esse vai ser o sentido do vento em superfície. Tá? Vamos explicar mais detalhadamente quais são esses ventos. Tá? Alguns fenômenos que são produzidos aí pela célula de Hadley. Esses que são chamados ventos alísios, tá? Que são esses ventos aqui que vocês estão observando, esses ventos roxinhos aqui, ó, que saem das latitudes mais ou menos 30 graus em direção ao Equador, tá? No hemisfério sul, eles sopram de sudeste, no hemisfério sul eles sopram de sudeste. No hemisfério norte, eles sopram de nordeste, tá? Em altitude vai ser o contrário. Se eles estão soprando de leste, né, do quadrante leste na superfície, em altitude eles vão soprar de oeste, né, o fluxo de retorno, tá? Em inglês, ventos alísios, como é que se diz? Se diz trade winds, tá? O que significa trade winds? Né? Os ventos do comércio, os ventos das trocas, tá? Por que é os trade winds isso, os ventos do comércio? Porque foram esses ventos que fizeram os portugueses chegarem aqui, por exemplo. Tá? Então, se é um vento, ó, os alísios de nordeste vão ser ventos que saem da Europa em direção ao continente americano. E sai também da África, de onde vinham os escravos, saindo da África em direção ao continente americano, aí no caso, para o hemisfério sul, os alísios de sudeste. Então, são esses os ventos das grandes navegações, tá? Agora, você que foi um bom aluno de história na escola, você deve se lembrar que outro terror, dos portugueses, dos navegadores, era a região das calmarias, tá? O que era a região das calmarias? É uma região ali do oceano onde o vento é muito fraco. E onde, se na hora que estivesse passando ali, se eles passassem algum dia ruim, que o vento está realmente muito fraco, eles podiam ficar dias, semanas ali à deriva, sem bater um vento que levasse a caravela para outro lugar, tá? O que são essas zonas das calmarias? É mais ou menos essa latitude de 30 graus, tá? Que é essas zonas de alta pressão, onde o vento é descendente, tá? Vamos ver como é que isso está no wind hoje. Isso explica também, então, professora, essa onda de baixa pressão que acontece, uma das ações que acontece no Triângulo das Bermudas. Isso. Né? É uma das, né? Que a gente sabe que acontece muitos eventos climáticos ali. Uhum. Mas seria um deles. Sim, ele fica ali parado. Ó. Vamos observar aqui, ó. Quanto mais azul você tem, mais baixa é a velocidade do vento. Ó, aqui, ó. Tá 3 nós aqui, ó, na alta pressão. Tá? Bem calminho. Tá? Agora vamos pegar um centro de baixa pressão aqui, você vê um negócio power. Professora, não tá aparecendo. Tá aparecendo a câmera, não tá compartilhado. Não tá compartilhado? Pelo menos pra mim. Deixa eu ver aqui. O caminho também não tá aparecendo. Foi agora? Agora sim. Foi? Tá. Então aqui, ó, aqui no centro de alta pressão, ó, 3 nós. Então, bem no centrão de alta pressão, o vento é muito calmo. O centrão dele é muito calmo. Vamos viajar um pouquinho, colocar pra cá, ó. Aqui já tá 13 nós. Tá? Vamos ver se eu acho um anticiclone interessante aqui, ó. 15 nós pra cá, 13 aqui. Vou botar pra cá. Ó, 34 nós. 35, 36, 39, 40. Estão percebendo isso? Então, se eu estou perto de um centro aqui de baixa pressão, o vento é mais rápido. Mas esse miolão aqui, ó, do centro de alta pressão, o vento é muito sossegado, ó. Vocês conseguem ver isso na imagem? Essas
pinguelinhos aqui saindo, né, que são os ventinhos, mostrando aqui, ó, muito sossegado, aqui no meião do centro de alta pressão. Então, isso é que era o terror dos portugueses. Na hora que eles estivessem passando por esses centros de alta pressão, aí ficava muito calmaria, muito sem vento mesmo, tá? Outra curiosidade histórica relacionada a isso é o acidente do Titanic, tá? Lembra quando eles mostram isso no filme, e realmente o filme ele é bem fiel, esse último do Leonardo DiCaprio, que é o mais recente, foram feitos vários filmes sobre o Titanic ao longo da história, né? E eles falam ali que, de repente, na noite que foi o acidente, o mar ficou muito calmo. Muito, muito, muito calmo mesmo. Então, realmente, a água estava muito plana, muito plana. Não dava para ver, tipo, tem um iceberg ali com água batendo, se o mar tá mais revolto, com água batendo, dá para ver o iceberg. Então, eles realmente não viram, porque o ar estava muito calmo, muito, muito plano mesmo, assim. O que é aquilo? Qual a interpretação meteorológica daquilo? Justamente no momento em que eles entraram num centro de alta pressão. E os relatos também que a gente tem é que as noites estavam razoavelmente quentes, né? E a noite do acidente ela foi muito fria. Então, qual é a ideia? Que eles estavam aí viajando pelo oceano aqui, talvez em regiões de baixa pressão, aqui pelo meião do Atlântico. Quando eles estavam já chegando próximo aqui do continente americano, eles adentraram em alguma massa de ar frio proveniente do Canadá. Tá? Então, essa massa de ar frio, um centro de alta pressão, deixando o ar extremamente frio e o mar extremamente calmo, essa alta pressão contendo aí o movimento do mar, tá? Então isso tudo, todo navegador, ele tem que ficar muito ligado realmente nesses campos aí de alta e de baixa pressão, tá? Então esse é um dos efeitos aí da célula de Hadley. Tá? Então, você produz os ventos alísios, que são esses ventos que são provenientes dessas latitudes médias em direção ao Equador, tá? Que eles sopram de nordeste no hemisfério norte e de sudeste no hemisfério sul. Estou apresentando a minha tela. Hoje eu estou toda embaralhada. Aqui. Agora sim. Tá? Esses cinturões de baixas pressões aqui na região, cinturões de altas pressões na região subtropical e cinturões de baixas pressões aqui no Equador. Lembra, ó, a célula de Hadley aqui, o ar ele é ascendente no Equador e ele é descendente nos 30 graus mais ou menos, tá? Então a região do Equador é uma zona de semi-permanente, baixas pressões, tá? O que faz, por exemplo, chover muito sobre a região equatorial. Produz-se muita nuvem sobre a região equatorial, justamente porque é uma região muito aquecida, onde evapora bastante água, tá? Então, essa zona aqui do Equador, ela é chamada de região dos doldrums, que significa essa região aí de nebulosidade excessiva, tá? Ou também chamada de zona de convergência intertropical, que a gente representa em português com a sigla ZCIT, ou em inglês com a sigla ITCZ, de Intertropical Convergence Zone, tá? Porque zona de convergência intertropical, que está entre os trópicos, né, o Equador, para onde os ventos convergem, ou seja, os ventos vão em direção ao Equador em superfície. Eles saem da latitude 30 graus ali, tá? E indo em direção ao Equador. São os alísios, tá? E a célula de Hadley, ela também explica a formação dos desertos que a gente tem aproximadamente da latitude de 30 graus. A gente já tinha comentado várias vezes ao longo do nosso curso. Então, você pega Saara, deserto da Arábia, Afeganistão, China, Estados Unidos. Então, você tem mais ou menos nessa latitude dos 30 graus um cinturão desértico. E a mesma coisa no hemisfério sul. Tudo bem que no hemisfério sul isso não é tão evidente porque tem muito oceano no hemisfério sul. Mas você pega, por exemplo, a Austrália é praticamente toda deserto. E tá mais ou menos ali
nessa latitude. Então, por quê? Porque é a região onde o ar é descendente, aqui, tá? Próximo dos 30 graus, tá? Então, esse ar descendente, a gente já tinha visto, ar descendente inibe, desfavorece a formação de nuvens. Ar ascendente no Equador favorece. Ar descendente desfavorece a formação de nuvens, tá? Então, essas vão ser as regiões desérticas do globo, as regiões das calmarias dos portugueses, tá? Em inglês, a zona das calmarias também é chamada de horse latitudes, tá? Latitude dos cavalos. O que tem a ver latitude dos cavalos? E quando eles ficavam, assim, vários dias parados, assim, no mar, os cavalos, eles consumiam a maior parte da água que eles levavam no navio, né? Então, era uma questão de escolha, ou eles ou os cavalos. Então, para que eles sobrevivessem, para que sobrasse água para eles beberem, eles jogavam os cavalinhos no mar. Tá? Então, a gente chama de horse latitude, a latitude dos cavalos, que era onde os cavalos iam morrer. Se eles passassem vários dias ali, tinha que jogar fora os cavalos. Tá? Em homenagem aos pobres cavalinhos que deram suas nobres vidas em prol da colonização da América. Ó, que nobreza. Certo? Então, essa é a célula de Hadley. A célula de Ferrel. Aqui. Ela é chamada de, a célula de média latitude, ela é chamada de célula termicamente indireta. Por que termicamente indireta? Porque nela as coisas funcionam ao contrário da nossa expectativa física, ou seja, pensa, qual que é o ar aqui dentro da célula de Ferrel que é comparativamente mais quente, qual que é comparativamente mais frio? Comparativamente mais quente é o da latitude 30 e o mais frio da latitude 60, que está mais perto do polo. Então, a lógica te leva a crer que o ar quente sobe e o ar frio desce. Na célula de Ferrel, não. Na célula de Ferrel, o ar que está mais quente desce e o ar que está mais frio sobe. Tá? Por isso que ela é chamada de célula termicamente indireta. Tá? Então, ela tem esse movimento. Tá? Movimento descendente nos 30 graus, divergente em baixos níveis em direção aos 60 graus, ascendente nos 60 e convergente em direção aos 30 graus. Tá? Quais que vão ser os fenômenos produzidos, então, pela célula de Ferrel? Ela é uma coadjuvante na formação desses desertos subtropicais, aí na zona dos 30 graus, que é essa zona do ar descendente. Então, assim como a célula de Hadley tem um ramo descendente, a célula de Ferrel também tem um ramo descendente. Tá? Ambas ali por volta dos 30 graus, contribuindo aí para a formação dos desertos. Tá? E esse ramo ascendente dela, que está ali por volta dos 60 graus, é a chamada região da frente polar, tá? Que é ela que vai governar as idas e vindas das massas de ar frio dos polos. Tá? Vai ser os avanços e recuos da célula de Ferrel que vai governar os avanços e recuos das massas de ar polares. Tá? E aí, o sentido do vento dela, se você for observar aqui nas latitudes médias, ele vai soprar predominantemente de oeste. Veja aqui em cima dos Estados Unidos que está escrito ventos de oeste, tá? Porque o anticiclone aqui, sobre as latitudes 30 graus do hemisfério norte, ele gira no sentido horário. Então, para a região do Equador, para a região tropical, ele vai soprar de leste. Para a região subtropical, ele vai soprar de oeste. Mesma coisa para o hemisfério sul, tá? Uma alta pressão aqui nos 30 graus vai girar no sentido anti-horário. A alta pressão no hemisfério sul gira no sentido anti-horário, tá? Então, ela vai produzir ventos de leste, que são os alísios, na região tropical. Ventos de oeste, na região das latitudes médias. Ok?
E aí, por fim, a célula polar. A célula polar, ela é chamada de termicamente direta, tá? Por quê? Porque nela o comparativamente mais quente sobe e o comparativamente mais frio desce. Então, ela é ascendente nos 60 graus, que é o comparativamente mais quente, e descendente nos 90 graus, que é o comparativamente mais frio. Então, esse é o sentido de giro dela, tá? E aqui, ó, onde eu tenho esse encontro, aqui nos 60 graus, em que eu tenho ar ascendente aqui, é a formação aí da frente polar, é a região de avanços e recuos da frente polar. É uma região também de intensa nebulosidade, né? Onde o ar está ascendente, é uma região de intensa nebulosidade. Assim como aqui no Equador, ar ascendente é uma região de intensa nebulosidade, tá? A região aqui dos 60 graus também é uma região de intensa nebulosidade, porque o ar está subindo, tá? Então, a célula polar, ela vai produzir essas altas pressões ali sobre os polos também, tá? Então, fica alternando aqui, baixa pressão nos 0 graus, alta pressão nos 30, baixa pressão nos 60, alta pressão nos 90. Vai revezando as altas pressões aí pelo globo, tá? É tudo que a gente já tinha acabado de falar. Então, qual vai ser o resultado do modelo tricelular aí para o globo? Essa alternância de altas e baixas pressões que a gente tinha falado. Então, sobre a região do Equador, eu tenho baixas pressões, mais ou menos nos 30 graus eu tenho altas pressões, mais ou menos nos 60 eu tenho baixas pressões e mais ou menos no 90 eu tenho altas pressões. Na figura da direita, vocês vão observar os giros aí dos anticiclones aí. Tá? Então, as altas no hemisfério norte, girando no sentido horário, as baixas, as altas no hemisfério sul, girando no sentido anti-horário. Que é aí que você vai observar o sentido dos ventos predominantes aí pelo globo. Tá? Então, esse modelo tricelular, né, ele explicou bastante coisa. Vocês percebem o que ele explica? Ele explica a zona das calmarias, ele explica a existência dos desertos, nessas regiões aí dos 30 graus, mais ou menos. Ele explica a existência dos ventos alísios, que é o que a gente observa também. Ele explica a existência dos ventos de oeste às latitudes médias, não são sempre, mas eles são bastante presentes. Ele explica por que as regiões polares elas são de alta pressão. Ele explica a permanente nebulosidade que eu tenho próximo dos 60 graus. Tá? Então, bastante fenômenos climáticos e meteorológicos já conhecidos naquela época conseguem ser explicados através do modelo tricelular. Tá? Aqui, então, o resultado, qual seria, né, em termos climáticos. Tá? Então, a região equatorial, a gente vai ver isso para as próximas aulas, que esse azul mais escuro aqui, região equatorial, eu tenho precipitação abundante em todas as estações. Tá? Esses amarelinhos mais claros, próximo dos 30 graus, são as regiões desérticas. Tá? Entre o equatorial e o desértico, eu tenho os climas chamados de tropicais típicos, que são verão chuvoso e inverno seco. Tá? Acima dos desertos, no hemisfério norte, e abaixo, no hemisfério sul, é o contrário, são os climas mediterrâneos, que é verão quente, verão seco e inverno chuvoso. Esse verde água vai ser as regiões subpolares, lá para os próximos dos 60 graus, que chove o ano todo também, assim como no Equador. E a região polar, precipitação escassa o ano todo, porque é alta pressão. Então, região de baixa pressão, precipitação abundante. Região de alta pressão, precipitação escassa. Tá? Baixa pressão, precipitação abundante, porque o ar está subindo. Alta pressão, precipitação escassa, porque o ar está descendo. Falei direito? Tá, falar de novo, eu não lembro se eu falei direito.
Então, baixa pressão, o ar está ascendente. Então, precipitação abundante, porque forma nuvens. Tá? Alta pressão, o ar é descendente, desfavorece a formação de nuvens. Então, vão ser regiões mais secas de baixa precipitação, vão ser desertos. Ok? Só que tem alguns pequenos problemas. Primeiro, é a questão do movimento aparente do Sol. Tá? Que é o fato de que essas células, elas não se mantêm exatamente sobre essas latitudes que a gente falou. Tá? É um erro a gente dizer que a célula de Hadley, ela vai estar sempre ascendente ali nos 0 graus e vai estar sempre descendente ali nos 30 graus. Isso se movimenta ao longo do ano. Tá? A região que é mais iluminada pelo Sol, ela vai se movimentando ao longo do ano. Então, aqui nessa situação que eu tenho, o inverno no hemisfério sul, tá? Eu tenho que vai ser verão no hemisfério norte, então a região mais aquecida do hemisfério norte vai estar muito mais próxima do Trópico de Câncer do que do Equador. Então, essa região de ar ascendente, ela vai estar muito mais próxima do Trópico de Câncer do que do Equador. Mesma coisa para o verão no hemisfério sul. O verão no hemisfério sul, qual que é a zona mais iluminada? É o Trópico de Capricórnio. Tá? Então, a zona de convergência intertropical, ela vai se deslocar mais em direção ao Trópico de Capricórnio do que ela vai estar mais próxima do Trópico de Capricórnio do que do Equador, em teoria. Na prática não vai ser assim que funciona, vai ser mais complicado ainda. Tá? Mas a ideia é que essas células elas vão se movimentando. Pensa que essa região aí do Equador, que vai ser um espelho, né? Tudo que acontece para o hemisfério norte vai acontecer para o hemisfério sul, não se mantém esse limite aí ao Equador o ano todo. Tá? Essa região mais aquecida do planeta, ela vai viajando para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, conforme o balanço das estações do ano. Tá? Segundo problema é que a Terra tem continente. Tá? É estranho a gente pensar isso, né? Mas esse modelo ele só valeria desse jeitinho, como a gente descreveu, se a Terra fosse só oceano. O simples fato de a Terra ter continente, de ter variações de altitude, já introduz uma nova componente de movimento sobre a direção dos ventos. Porque não é a mesma coisa, um vento está soprando sobre um oceano que está livrão ali, planão, lindo, maravilhoso, por centenas de quilômetros, do que você soprar sobre um continente que é cheio de planaltos, cheio de planícies, cheio de montanha. Tá? Não é o mesmo tipo de vento, ele não vai soprar da mesma forma. Tá? Então, o simples fato de a Terra ter continente já vai adicionar, né, alguns complicadores aí na direção do vento e já vai adicionar, por si só, uma complicação aí do próprio ritmo de aquecimento do planeta. Então, uma região que é muito continental, ela vai se aquecer muito mais rápido do que uma região que é muito oceânica. Tá? Então, aquele efeito de brisa de marítima e brisa terrestre, isso é observado na Terra em grande escala também. Tá? Então, a região que tem marcada bastante pela continentalidade, ela vai se aquecer muito no verão e vai se resfriar muito no inverno. O mesmo não vai acontecer se for uma região oceânica. Se for uma região muito oceânica, ela não vai se aquecer tanto no verão e também não vai se aquecer, não vai se resfriar muito no inverno. Tá? Então, isso também, esse jogo aí de diferenciações de temperatura pela presença ou ausência de continentes, também vai introduzir uma nova componente aí para os campos de alta e de baixa pressão da Terra. Tá? E, para acabar de acertar, não é simplesmente a questão da Terra ter continente. É o fato de que o relevo do planeta é muito variado. Tá? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver, achar um mapa mundi do relevo aqui. Não, mas vocês conseguem pensar aqui para a região dos Andes. Vamos imaginar aqui. Tá? Pensa o seguinte, vamos pensar aqui, os Andes que eu tenho aqui no continente sul-americano e as montanhas rochosas que eu tenho no continente norte-americano. Tá? Cara, você sabe qual é a altitude do Aconcagua? Que é o ponto mais alto das Américas? 6.996 metros, a última vez que eu vi a medição. Não sei se tem alguma coisa mais atualizada. Tá? Dá quase 7 quilômetros de altitude isso.
Se eu vou pegar a maior parte dos Andes, vai ter aí, em média, 4.000 metros de altura. Cara, os Andes é um paredão. É um paredão, assim, pegando toda a lateral, assim, da América do Sul. Então, olha como é que o planeta está estruturado, tá? Você tem o Oceano Pacífico, que pega um arco do planeta de 120 graus, ou seja, um terço do planeta é o Oceano Pacífico. Então, você pega um vento, assim, lindo, correndo, beleza, maravilha, andando pelo Pacífico inteiro, chega na América do Sul e dá de cara com a Concagua. Aquele paredão, assim. Pensa na turbulência que isso vai gerar. Tá? Todo um vento vindo da direção do Pacífico e bum, bate ali nos Andes. Ou nas rochosas, se você for pegar pro hemisfério norte. Só que as rochosas, elas são um pouquinho mais baixinhas do que os Andes, tá? Então isso, cara, o nosso planeta ele é muito louco, muito singular, assim, para tipo de circulação atmosférica. Um vento, ele tá indo livrão, assim, pelo Oceano Pacífico e, de repente, ele dá de cara com aquele paredão, que são esse sistema todo de montanhas que vai praticamente de polo a polo. Que é das rochosas ali, começa lá no Alasca e vai até a Patagônia. Polo a polo, praticamente. Um paredão de rocha pegando toda a lateral aí do continente americano. Então isso gera muita turbulência atmosférica. Muita. Tá? Então esses sistemas de relevo bem altos que a gente tem para o planeta, tá? Eles introduzem aí perturbações bastante significativas para o entendimento da circulação atmosférica. Ah, professora, mas a atmosfera não tem 400 quilômetros de altitude? Como é que uma montanha pode ser um negócio significativo? Pera lá. 400 quilômetros é a atmosfera inteira. Lembra que a troposfera, que é o negócio que nos interessa para clima, tem só 12 quilômetros de média. Tá? E lembra que quanto mais próximo do chão você está, a atmosfera ela é mais concentrada. Tá? A maior parte da atmosfera ela fica realmente nos primeiros ali 10, 5 quilômetros. Tá? Ou seja, um paredão de 7 quilômetros de altitude, tá? Ou 4.000, que seria a média aí dos Andes, cara, isso barra muito vento. Barra muito vento. A escarpa da Namíbia, que tem uns 2.000 metros de altitude ali na África, já é suficiente para a gente ter esse efeito de turbulência também. Quanto mais os Andes. Tá? Professor, Oi. para ti, o lago de casa vai para a Argentina por Mendoza. Não sei, nunca fui. E aí, conta. Eu fico uma cidade bem próxima da Concagua, aqui lá. Uhum. E também Mendoza, que é do lado de cá, do Pacífico, da Cordilheira, ela tem problema d'água. Eu sobrevivo com a água da geleira. Sim. Do lado argentino, né? Eu não consigo falar. Isso. Do lado. Então, muito bom. Sim, ótimo, verdade. Fica mais seco, aí a uva concentra mais o açúcar, né? É esse efeito mesmo. Então, o lado chileno dos Andes é muito úmido, porque vai batendo todo esse vento do Pacífico. Aí o lado argentino dos Andes é muito seco, porque essa umidade ela não atravessa os Andes, né? Bem lembrado. Então, esse que é um efeito bem relevante para a gente entender a circulação atmosférica global, as grandes formas de relevo do planeta. Isso não pode ser desprezado de forma nenhuma. Eles vão introduzir bastante perturbação na nossa circulação atmosférica, tá? Então, tem esses problemas, né? O fato de que a Terra está girando, tudo bem, isso já era corrigido pelo modelo tricelular, tá? Mas tem o fato de que a Terra tem continente, que a Terra tem variadas formas de relevo que introduzem perturbações na atmosfera que não podem ser desprezadas, tá? E tem um outro negócio, assim, cara, que, tipo, parece que ninguém nunca tinha percebido o absurdo, tá? Que é o absurdo da célula de Ferrel, tá? O negócio, olha isso daqui. Olha, o absurdo que é você pensar uma célula termicamente indireta. A célula de média latitude. Olha o que é a célula de Ferrel. Ela é uma célula onde o ar comparativamente mais quente desce e o ar comparativamente mais frio sobe. Cara, me fala algum lugar do planeta, algum sistema físico que você observa que isso acontece. Que ar quente desce e ar frio sobe. Isso não existe. E tipo,
Sabe aquela coisa tipo, meu, ninguém parou pra perceber que isso é um absurdo físico? Sabe, como assim, né? Um ar quente vai descer e o ar frio vai subir. Ela é um total contrassenso, a célula de Ferrel, tá? E, por sua vez, a célula polar, cara, é uma pobre coitada. Porque pensa, a troposfera na região polar, ela não tem mais do que 4 km de altitude. Será que é possível a gente falar que existe realmente uma célula de circulação num negócio que tem só 4 km de espessura, no máximo? Será que dá pra gente dizer que isso realmente é uma célula? Que isso realmente eu tenho um movimento ascendente? Qual a significância de dizer que é realmente um movimento ascendente ou descendente, assim, num negócio que tem 4 km de espessura só? Será que realmente a célula polar é realmente uma célula? Que tem realmente esse movimento ascendente e descendente? É muito pouco provável isso, tá? A gente é enganoso, assim, a gente representa a superfície do planeta, né, mostrando aí as células dentro da atmosfera. Parece que elas são muito grandes, mas se você for comparar o tamanho do planeta na horizontal, o tamanho da atmosfera na vertical, cara, a atmosfera é um negócio muito fininho. A gente já tinha falado nas primeiras aulas. Eu falei, você em Florianópolis, você está mais perto de mais perto do espaço sideral do que de Porto Alegre. Tá? Porque a atmosfera tem 400 km, de Florianópolis para Porto Alegre tem o quê? 470? Né? Então na horizontal esse caminho é muito grande. Então, para você observar direito essa figura, você teria que pensar que na horizontal, cara, isso aqui é muito espichado. Ela teria que fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? Assim, ó. Assim. Esticar bem. Tá? Aí vai parecer realmente, ó, tá fazer esse esquema assim. É mais ou menos isso que a gente teria para o planeta. Será que realmente dá para dizer que a célula polar é realmente uma célula assim? A região tropical, ok, que a troposfera pode ter eventualmente até 20 km de altitude. Mas na região polar, que tem 4, tipo, não dá pra gente dizer que é efetivamente uma célula isso daí. Tá? Então, qual vai ser as correções que a gente vai fazer para o modelo tricelular? Tá? Vamos manter a célula de Hadley. Então, ao que parece, a célula de Hadley efetivamente existe. A região tropical da Terra realmente tem uma troposfera mais elevada, né? É mais quente. Então, dá para a gente dizer que eu tenho esse movimento ascendente e descendente importante aí. Mas saiu da região tropical, saiu desses 30 graus mais ou menos de latitude, tanto para norte quanto para sul, os movimentos eles vão, do ar, eles vão ser muito mais na horizontal do que na vertical. Isso em meteorologia, a gente diz que são movimentos muito mais advectivos do que convectivos. Ou seja, as massas de ar elas se movem muito mais na horizontal, que é a advecção, do que na vertical, que é a convecção. Tá? Então, você vai imaginar o seguinte, eu tenho a célula de Hadley na região tropical do planeta. Fora dela, nas regiões de latitudes médias e polares, imagina lingonas assim de ar saindo dos polos, dessa troca de ar entre os polos e a região equatorial na forma de línguas de ar, que seriam essas massas de ar, sabe? Andando na horizontal, como se fossem lagartos rastejantes mesmo. Tá? Não é um movimento vertical, assim, não dá para dizer que tem realmente células, né, altas, assim, produzindo realmente um movimento de convecção importante. Tá? São muito baixinhas, são muito fraquinhas. Tá? Então, como é que ficaria um modelo de circulação geral um pouco mais moderno? Ele seria baseado no que nós chamamos de centros de ação. E seriam as regiões da Terra onde eu teria aproximadamente, onde elas se fixariam mais ou menos os centros de alta e de baixas pressões do planeta. Tá? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Tem a situação de janeiro e a situação de julho. Tá? Vamos pegar de janeiro. Eu teria aqui, ó, os centros de alta pressão no hemisfério norte, onde está esses azinhos aqui, e também no hemisfério sul.
Percebam que eles estão mais ou menos por volta das latitudes 30 graus. Tá? Tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Tá? Então, isso seria a célula de Hadley aí. Mas você percebe que aí, quando você sai da região tropical, a coisa não fica tão organizada. Pega ali em janeiro, ali na Groenlândia. Você está vendo um centro de baixa, ali próximo da Groenlândia, que é chamada Baixa da Islândia. Aí você olha na mesma latitude, ali em cima do Canadá, tem um centro de alta. Tipo, os centros de alta e de baixa pressão, de acordo com o modelo tricelular, não eram estipulados por latitude, ou seja, lá pelos 60 graus é sempre uma pressão baixa. Como é que você tem essa alta aí no Canadá, então? Percebe a fragilidade aí desse modelo da célula de Ferrel e da célula polar, tá? Pega para julho, vamos para julho. Observa aí que a gente tem no hemisfério norte situações aí, ó, altas pressões sobre o continente, só que você pega nos Estados Unidos, tem uma baixa. Pega lá em cima, ali próximo da Índia, também tem outra baixa. Na mesma latitude, onde estão as altas, tá? Então, não é só as células que vão governar esses centros de alta e de baixa pressão. Você tem que levar em consideração a distribuição dos continentes e oceanos da Terra. Então, isso faz a gente ter esses chamados centros de ação. É aproximadamente como se posicionam o que a gente chama de ciclones ou anticiclones semipermanentes. Tá? Porque não existe nada permanente na atmosfera, ou seja, eles estão ali, costumam ficar ali, mas não são permanentes ali o ano todo. Isso vai variar de estação para estação, ou seja, eu tenho um tipo de campo de pressão em janeiro, tenho um tipo de campo de pressão em julho, mas mais ou menos eles vão se posicionando ali, tá? As altas pressões, elas também são chamadas de centro de ações positivos, se você preferir, e as baixas pressões também são chamadas de centro de ação negativos, tá? Ou depressões também, ou simplesmente baixas pressões, tá? E aí, quais são as principais que nós temos aí para o planeta? Para o hemisfério sul, anticiclone de Santa Helena, no Atlântico, tá? Entre a África e a América do Sul. Anticiclone da Ilha de Páscoa, no Pacífico. Você vai observar aí do lado esquerdo da América do Sul, no hemisfério sul. Anticiclone de Mascarenhas, no Índico, tá? Aqui entre a África e a Austrália. E um que não é mostrado no mapa, porque ele desprezou a Antártida, a chamada Depressão do Mar de Weddell, que é uma região de baixa pressão que eu vou ter aqui no Atlântico. Aqui, né? Só que não está mostrando aqui no mapa. Mas tem aqui uma regiãozinha de baixa pressão aqui próxima da Antártida no Atlântico. Tá? E aí no hemisfério norte, anticiclone dos Açores ou anticiclone de Bermuda no Atlântico, aqui, entre a América do Norte e a Europa. Tá? Semana que vem a gente vai ver mais sobre esses anticiclones. Tá? O anticiclone do Havaí ou da Califórnia, no Pacífico. Observar aqui do lado dos Estados Unidos, aqui. Tá? E duas depressões importantes. A depressão da Islândia, que é essa baixa pressão que fica aqui perto, entre a Islândia e a Groenlândia. Tá? E a depressão das Aleutas. Se alguém sabe onde ficam as Aleutas é aquele cordãozinho de ilhas que fica ali no Alasca. Então, se você observar aqui no Alasca, em janeiro, você tem a formação desta baixa pressão ali. Notem que ela desaparece em julho. Ah, por isso que a gente chama de semipermanentes, esses ciclones e anticiclones. Perfeito até aqui, crianças? Tá? Com isso, a gente encerra essa nossa segunda parte da aula. Ainda bem que eu consegui dar essas duas aulas hoje, né, no mesmo período, tá? Então, a ideia que eu quero que vocês entendam é esse movimento aí de convergência, de divergência, o que é alta pressão, o que é baixa pressão,
qual que é o sentido de giro, né? Por que que os ventos eles giram ao invés de ir no sentido direto, que é o fato da rotação da Terra, né? Introduzir ali o desvio de Coriolis, tá? E o mecanismo básico aí de funcionamento da célula de Hadley. Esse a gente mantém, tá? Célula de Ferrel e célula de polar a gente praticamente não fala mais, mas os atributos da célula de Hadley é importante a gente reter. Ok? Ok, até semana que vem. Até semana que vem, então, crianças. Se alguém tem mais alguma questão. Tranquilinho? Professora, Oi. conteúdo na próxima prova é a partir da aula de hoje? É, a partir da aula de hoje, a partir do conteúdo de pressão. Ok. Tá bom? Então é isso, crianças. Semana que vem, então, a gente fala sobre circulação regional. É uma aula mais longa. Peço que vocês almocem bem, mas não comida pesada, tá? Porque a gente vai sentar o dedo na semana que vem, tá bom? Fechou, então, crianças? Bom fim de semana pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, usem a máscara. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Inté. Valeu, professor. Falou. Até. Cheguei um pouco atrasado na aula. Oi. Devido à internet, alguns problemas assim. Eu não sei se foi que tinha falado alguma coisa sobre a prova. Não falei nada. Não falei nada porque eu não corrigi ainda. Né? Eu tô aqui em São Paulo, eu vim cuidar da minha irmã que tá operada, então eu nem peguei essas provas ainda, gente. Eu vou pegá-las no final de semana. Eu volto amanhã pra Floripa. E é só aí que eu vou pegar essas provas no final de semana. Tá? Tranquilo aí. Fechou? Cuide em São Paulo, boa viagem. Valeu, meu querido. Até. Fechou, crianças? Bom fim de semana. Obrigado. Até. Valeu. Até.